Galera, entrando, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Já já estou chamando o nosso convidado, eu vou colocar no meu aqui, só um segundinho. Que a gente vai fazer essa live no perfil da Foquemos. Boa noite. Amigos, conhecidos, já estou vendo aqui um monte de gente. Ricardão, bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Que legal, quanta gente boa. Jatobá, tudo bem, meu amigão? Ricardão, vamos lá, é só aceitar lá, vamos ver se você aceita, já entra aqui, pai. Tudo bem, boa noite. Opa, tá bonito, hein? Diminui o som, acho que não sei se a mamãe tá aí te ouvindo, diminui o som dela para ela não interferir na nossa aqui, ó. Diminui o som, acho que Isso. Pede para ela ir pro quarto, pai. Isso. Quem sabe faz ao vivo. Coisas do ao vivo. Desliga, assiste aqui. Isso. Boa. Bom, já estava fazendo já uma inicial, pai. De apresentando, né? Falando que agora você está 100% do tempo com a gente. Então, pode se apresentar, falar um pouquinho para as pessoas o que você está fazendo com a gente na empresa hoje. Contar um pouquinho da sua história breve, aí, rapidamente, para a gente começar o nosso bate-papo. Ok. Bom, primeiro, tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Okay. Sim, tá jóia. Tá bom, pessoal. Primeiro, agradecer aí o convite e segundo, o pessoal que está entrando aí para assistir a nossa live. Bom, pessoal, a ideia é a seguinte, alguns já me conhecem, outros não, então uma breve apresentação. Eu sempre trabalhei com consultoria de empresas na área de desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico, reestruturação de empresas, e de alguns anos para cá me dediquei muito mais ao desenvolvimento gerencial, ou seja, trabalhando mais com comportamentos, como é que as pessoas se comportam dentro das organizações. E até fora delas, porque você não tem como seccionar essas duas participações. Não adianta dizer para mim que você na empresa é uma coisa e em casa é outra. Você guarda, não dá para desligar. Não existe um LEDzinho que desliga quando você está em lugares diferentes. E 71 anos de idade, 58 anos de trabalho, ininterruptos. De repente o Adriano me vem com essa novidade. Pai, quer fazer alguma coisa com a gente na Foquemos? Eu falei, olha, agora que era a hora de eu descansar, mas não tem jeito, não descansei. E o que me chamou mais atenção foi porque, para a área de planejamento financeiro, na qual eu fui convidado a contribuir com ele, com a Karina, foi muito interessante, porque o meu filho mais novo, o Alessandro, também entrou na jogada. Então, hoje nós trabalhamos na Foquemos Investimentos como planejadores financeiros e esperamos dar pelo menos o que me chamou muito a atenção para que eu voltasse na área, no campo de trabalho, foi a responsabilidade, além do orgulho, é óbvio, de ver como a Foquemos Investimento trabalha. Ela trabalha com auxílio às pessoas, não é simplesmente alguém que diz, para nós isso é muito comum eu ouvir, escuta, onde eu invisto? Não, pera, não é bem assim não, tem que ter um planejamento, objetivo de vida, uma série de coisas, e depois a gente faz um monitoramento, aí sim, o gestor, no caso o Adriano, é que ele vai fazer os investimentos conforme o perfil. Isso daqui a pouco a gente vai estender um pouquinho mais a conversa. Ok, Adriano? Boa, pai. Boa. Ótimo. E o que é para nós, assim, um baita de um exemplo, né, pai? O quanto que você se dedica a vida inteira a estudar, a procurar coisas novas e ver você falando... Buscando, né, de todo o material que a gente trouxe para você, o quanto você se dedica e o quanto você quer aprender. Nessa semana aqui a gente colocou uma maratona que está tendo de inteligência artificial, você está conectado, fazendo, 8 horas da manhã, tipo assim, não tem como não admirar esse teu jeito, que você com 71 anos ama aprender. E isso para nós é um baita de um exemplo, né, de casa
que não tem como não admirar isso, isso é muito legal. E hoje você já é responsável aí, acredito que por quase 40 famílias aí que a gente atende e que você já é o planejador deles. Então, para nós, você traz muita coisa boa para nós. E agora aqui a gente vai dividir e você vai contar um pouquinho aí do que a gente tem, que a gente está vivendo, né, nesse momento, com as pessoas todos, com todo mundo. E aí é isso. Primeiro, um obrigadaço, porque para nós tá junto, né? Tá em família. Sim. Tá em família, a gente está fazendo um projeto para nós e para as famílias que estão com a gente. Isso é um orgulho difícil de descrever. Muito legal. Muito obrigado, pai. Okay. Vamos começar. Bom, então é o seguinte, a gente teve o mês de março, né, um mês de março muito turbulento, a nossa querida Bolsa de Valores caiu míseros 30% de uma vez por conta de uma pandemia que foi instaurada, que todo mundo já sabe, e que no começo ninguém deu a mínima, achando que era alguma coisa bem simples, bem pequena, né, e hoje a gente tem aí o mercado chacoalhando, e uma nova perspectiva, né? Todo mundo vendo agora com outros olhos. Eu queria saber, pai, de você, que atendeu aí individualmente as pessoas e as famílias, como foi a conversa sua com essas pessoas nesse mês aqui, que foi um mês turbulento? O que você viu? Primeiro, o que a gente viu foi o seguinte, a Bolsa vem, principalmente falando em mercado de renda variável, que foi a Bolsa que mais está chamando a atenção. As pessoas viram os anos anteriores um crescimento monumental em termos de aplicação de bolsas e esqueceram-se do fator principal, que é quando você investe em recursos em rendas variáveis, ou seja, você tem um risco embutido num negócio, que porque é um investimento a longo prazo, mas sempre com risco embutido. Então muita gente se aventurou com os olhos voltados no grande crescimento que existia. Ou seja, as pessoas ficavam preocupadas. De repente caiu 30% e agora o que eu faço? Aí querem vender e etc. Tal, não sendo adequado ao seu risco, ou seja, ao seu próprio perfil de investidor, que é o trabalho que, enquanto planejador financeiro, nós fazemos. Primeiro, verificar qual é o risco que as pessoas podem assumir segundo o seu perfil de investidor. Então, não é simplesmente uma aventura. Sabem que é um risco que deve ser assumido e quando, de repente, desse ano para cá, essa oscilação, essa volatilidade que sobe e desce das aplicações em bolsa, as pessoas se assustaram. Aí muita gente querendo vender, por sorte, aí vai uma propagandinha nossa, os nossos clientes, pelo que eu tive a oportunidade de verificar, eles não estão preocupados com isso porque eles percebem as movimentações que são feitas. Então, nesse momento, o que acontece? Quando cai, óbvio, né? Caiu, é hora de você investir, é hora de você buscar oportunidades. Muitas pessoas não entenderam isso e a primeira coisa que queriam fazer era vender. Não está caindo, para que não caia mais, para que não perca mais, eu quero vender. E aí a gente lembra do nosso querido Warren Buffett, né? Grande investidor milionário, e que ele diz: o mercado financeiro, primeiro que não é para aspirante, tá? Não é para amador. E ele dizia mais ainda: olha, o mercado financeiro é para quem consegue transferir dinheiro daqueles impacientes para os pacientes. Então, quem tiver paciência, a médio e longo prazos, sem dúvida nenhuma, vai ter esse retorno. Sim, é isso aí, pai. Viu só que tem aqui uns amigos seus aqui, pai, o Ricardão, o Arnaldo já entrou. Viu que orgulho? Olha a aula do meu pai agora na área de finanças. É isso aí. Olha, se dedica a isso que acontece. Que legal. Mas esses foram também meus grandes mestres. Que legal. Então, e aí agora, trocando em miúdos, né, pai, o que acontece? Como eu tô nessa, e você sabe disso, porque eu faço essa administração e gestão do dinheiro de vocês desde 16 anos de idade. Quando a Bolsa viveu isso em 2007, né, essa euforia de entrar um monte de gente, um monte de pessoa nova no mercado financeiro, a pessoa que não tem experiência, ele só vai entrar no mercado quando o mercado está em alta. Não tem como ser diferente. Então, em 2007 para 2008, antes da crise, a gente viu exatamente o mesmo fenômeno que está acontecendo agora. Então, assim, uma coisa que deixa a gente tranquilo
e que já me deixou de cabelo branco foi já ter vivido isso antes. Então, não tem como, a gente tem, eu peguei um número aqui, são 600 mil CPFs nos últimos 3 meses. Né? Então, assim, quem é? É o cara que entrou agora, que estava com aquele sentimento assim, peraí, tá todo mundo ganhando dinheiro na bolsa, só eu que tenho dinheiro guardado naquele fundo DI do banco, não estou ganhando, eu vou entrar. Então, assim, isso